Muito bom dia, meninos e meninas. De volta estamos no programa Aprender e Estudar em Casa e convosco novamente o professor Eduardo Monteiro para trabalharmos a disciplina de matemática. E hoje vai ser a aula número 8. Vamos trabalhar a multiplicação. Já trabalhamos a adição, já trabalhamos a subtração, agora é a vez da multiplicação. Então, a partir de agora, muita atenção, porque nós vamos trabalhar ou vamos rever aquilo que já tínhamos aprendido lá nas nossas salas. E vamos começar com uma situação problema. E prestem atenção para podermos encontrar uma solução. Quando temos um problema, temos que estar com muita atenção, de olhos bem arregalados, a mente bem aberta para podermos descobrir a solução. Então, vamos a isso. Temos que ler, é claro, a pergunta para podermos saber o que é que vamos fazer. Vamos juntos ler. A avó do João comprou 3 paletes com 6 ovos cada. Vamos descobrir quantos ovos comprou a avó. Entenderam? O que é que vamos fazer? Nós vamos ter uma ajudinha. Nós temos as 3 paletes com 6 ovos cada e nós vamos responder 2 perguntinhas. Quantas paletes comprou a avó? Isso mesmo, a avó comprou 3 paletes com 6. Com quantos ovos? Eu já falei. Com 6 ovos cada. Só temos os dados, mas ainda nós não temos a solução. Então, nós vamos ter uma pequena ajuda do nosso amigo que aqui temos ao lado. Ele diz o seguinte: eu consigo resolver este problema de 2 maneiras diferentes. Vejam, o que é que vamos ver? Calma, ele vai nos dizer o que é que nós vamos ter que fazer. Então vamos a isso. Ele disse que vai fazer assim, 6 mais 6 mais 6. 6 3 vezes, que é igual a 18. Nós estamos na multiplicação e este menino trouxe-nos aqui a adição. O que quer dizer isto? Nós já vamos entender. Mas também ele disse, ou podemos fazer desta forma, 3 vezes 6 é igual a 18. Muito bem, ele está certíssimo. Por quê? Porque quando fazemos a soma de parcelas iguais, não temos nada mais, nada menos do que a multiplicação. E aqui temos, mais concretamente, a multiplicação 3 vezes 6. 3 grupos de 6, que é 18. Compreenderam? Então vamos prosseguir. Aqui nós temos a adição, a primeira forma que ele utilizou para encontrar a solução, e a segunda forma, ele fez a multiplicação, que é o assunto da aula de hoje. E, quando se fala de multiplicação, estamos a falar de multiplicar, como a própria palavra diz, repetir, e utilizamos o sinal vezes para fazermos a multiplicação. Então, vamos relembrar os termos da multiplicação. 6 vezes 3 é igual a 18. Agora, continha de pé. 6 vezes 3, 18. O 6 é o multiplicando, ou seja, o número que na multiplicação se repete. E o 3, por sua vez, é o multiplicador. O número que indica quantas vezes é que o multiplicando se vai repetir. E o 18 é o produto total.
total, mas ainda o multiplicando e o multiplicador podem ser chamados de fatores. Entenderam? Então vamos prosseguir. Temos duas dicas. Primeira, na multiplicação, trocamos a ordem dos fatores, mas o resultado não se altera. Com o exemplo, tudo vai ficar mais claro. Aqui temos 3 grupos de 6, por isso, 3 vezes 6, que dá 18. E também nós podemos inverter a ordem, trocar a ordem desses fatores. Pode ficar assim, 6 grupos de 3. Então, o 6 vai ficar primeiro, 6 vezes 3, mas o resultado, será que vai alterar? Não, porque esta regra diz-nos que podemos trocar a ordem dos fatores, mas o produto não vai alterar. Por isso é que temos 18. Ótimo. Então vamos avançando. Outra dica para fixar: qualquer número multiplicado por 0 é sempre 0. Exemplos: 3 vezes 0, 0. Do outro lado, 30. Ainda que seja 30, quando é multiplicado por 0, é 0. Mas, professor, se for 1000, também 1000 vezes 0, 0. Na multiplicação, quando ouvirmos o 0, já podemos logo estar cientes de que o resultado será 0. Entenderam? Muito bem. E agora, como é que vamos efetuar a multiplicação de um fator de 2 algarismos por um outro fator de um algarismo? Por exemplo, aqui temos um fator de 2 algarismos e aqui um fator constituído por um único algarismo. Como é que vamos fazer? Prestem atenção no que vou apresentar agora. Primeiro, nós vamos multiplicar 2 por 4, 2 vezes 4. Quanto é que dá? Muito bem, dá 8. E o segundo passo é multiplicar 2 por 1. Já fizemos 2 por 4, agora o segundo passo, 2 vezes 1, que dá, muito bem, que dá 2. E de seguida, o que é que vamos fazer? Nós vamos resolver alguns exercícios. No exercício 1 temos o seguinte: observem o exemplo e completem as operações. Estão a prestar atenção? Isso mesmo. Aqui, como podem ver, nós temos 2 grupos de 4. E aqui, primeiramente, nós temos a soma de parcelas. 4 mais 4 é igual a 8. E embaixo nós temos a multiplicação, mais concretamente, 4 vezes 2, que dá 8. Entenderam? 2 grupos, 1, 2. 2 grupos de 4. Por isso é que temos 4 mais 4, 8. Ou 4 2 vezes. Então vamos a isso. Desde já, um ótimo trabalho.
Conseguiram? Então vamos juntos fazer a correção. Temos aqui um grupo, 2 grupos, 3 grupos de 3. Por isso é que temos 3 mais 3 mais 3, que dá 9. Soma de parcelas iguais. E a multiplicação, 3 vezes 2, vezes 3, melhor dizendo, 3 grupos de 3. E, finalmente, temos 2 grupos, mas antes, aqui não aparece o resultado, 3 vezes 3, 9, agora sim, corrijo. Aqui temos 2 grupos de 3. 3, fica 3 mais 3, que dá 6. 3 vezes, o 3 é que se repete 2 vezes. Por isso, 3 vezes 2 é igual a 6. Conseguiram? Muito bem. No exercício 2, o que é que temos? Liguem as operações da coluna A aos seus respectivos resultados na coluna B. Então, eu vou passar logo. Temos aqui a coluna A e a coluna B. Na coluna A, nós temos as seguintes operações. 2 vezes 3 é igual, nós não sabemos, vocês é que vão ter que procurar a solução. Depois aqui, 4 vezes 2, 5 vezes 2 e, por último, 4 vezes 0. E na coluna B, vocês têm 0, 10, 6 e, por último, 8. Vocês devem pensar antes de efetuarem a ligação. Muita atenção. Parece ser fácil, mas nós temos que pensar sempre antes de resolvermos qualquer exercício. Então, vamos a isso? Prestem atenção à correção que vamos fazer agora. 3 vezes 2, quando é que dá? Qual é o resultado? Muito bem, isso mesmo. 3 vezes 2. Podemos fazer 2 grupos de 3 ou 3 grupos de 2. Porque nós vimos anteriormente que nós podemos alterar a ordem dos fatores, mas o resultado não vai alterar. Por isso, 3 vezes 2 dá 6. 4 vezes 2 ou 2 vezes 4, a mesma coisa. Quanto é que dá? Muito bem, 4 a repetir-se 2 vezes. 4 2 vezes, 8. Ou 2 a repetir 4 vezes. 2, 2, 2, 2. 2, 4, 6, 8. O resultado vai ser 8. 5 vezes 2. 5, 2 vezes. 5, 5. Ou 5 mais 5, soma de parcelas, o resultado vai ser 10. Estão de parabéns. Vamos avançar. Por último, 4 vezes 0. Vocês é que vão ter que dizer. Como é que fica? Muito bem. Nós vimos que na multiplicação, qualquer número vezes 0 é ótimo, é 0. Então, 4 vezes 0, 0. E no exercício 3, vocês vão resolver uma situação, problema. Leiam com muita atenção e resolvam
o seguinte problema. Muita atenção. Uma das casas da Rua Banana, nós vimos isto na aula especial para o Dia das Crianças. Uma das casas da Rua Banana tem 2 janelas. Agora a pergunta é esta. Quantas janelas têm 4 casas iguais? Vamos lá, pôr a cabecinha a funcionar e vamos procurar a solução. E já sabem, dados, indicação, operação e, por último, a resposta. Vamos a isso? Ok? São 2 casas, então temos aqui o 2. Aliás, são 4 casas. 4 casas e cada casa tem 2 janelas. Por isso 2, 4. Indicação, 4 vezes 2. 4 casas, cada casa tem 2 janelas. 2, mais 2, mais 2, mais 2. Ou 2, 4 vezes. Neste caso, 2 janelas. E a operação, 2 vezes 4 ou 4 vezes 2. Como são 4 casas, então nós podemos fazer isto, como nós andamos a fazer nas salas. 4 casas vezes 2 janelas. Então nós vamos pôr 2 bolinhas em cada uma dessas janelas, ou sexto, que dá 8. 2, 4, 6, 8. Muito fácil. E já sabem, sempre no final nós temos que fazer o quê? Nós temos que dar a resposta. E a resposta, como é que vai ficar? Muito bem. 4 casas iguais têm 8 janelas. Conseguiram? Perfeito. E assim terminamos a resolução dos exercícios para a aula de hoje. Antes de nos despedirmos, como sempre, já sabem, o professor vai deixar algo para fazerem lá em casa. E, no exercício 1, lê e resolve o seguinte problema. A Edeline tem 5 cadernos. Cada caderno tem 50 folhas. A pergunta, quantas folhas têm os 5 cadernos? No 2, temos o seguinte, efetua as seguintes multiplicações. A linha A, 32 vezes 3, a linha B, 40 vezes 5, a linha C, 80 vezes 0 e, por último, a linha D, 24 vezes 3.
estudamos a multiplicação. Vimos os termos do mesmo, que são os seguintes: o multiplicando, o multiplicador e o produto total. O multiplicando e o multiplicador podem ser chamados também de fatores. E vimos também duas dicas importantes. Nós vimos que na multiplicação, quando trocamos a ordem dos fatores, o resultado vai manter. E também vimos que qualquer número vezes zero ou multiplicado por zero é sempre zero. Com esta pequena síntese, fechamos a aula 8 de Matemática. Nós nos vemos na próxima aula aqui no programa Aprender e Estudar em Casa.